Olá, gente. Vamos lá na nossa dinâmica nova agora com o Pedrinho em casa. Nosso conteúdo vai ser dessa forma, umas lives bem do nada para a gente conseguir passar um pouquinho do conteúdo que a gente já tinha programado para esse momento agora. Oi, Nath. Oi, Joelma. Vamos lá, vamos chegando aí. Vai ser bem rapidinho, máximo aí 15 minutos para a gente conversar sobre fimose, que é o nosso assunto de hoje. A gente recebeu bastante perguntas sobre isso nos últimos dias, e aí a gente decidiu adiantar um pouquinho esse assunto, que gera bastante dúvida, né? E é algo relativamente simples, mas por conta de cultura popular, bastante misticismo em cima desse assunto, a gente acaba, nosso dia a dia, na emergência, dentro de hospital, a gente acaba vendo bastante complicação relacionada à fimose, exatamente porque tem pouca informação a respeito disso, tá? Então, aproveita aí todo mundo que já entrou, manda um aviãozinho aí para chamar as mamães de meninos que estão esperando meninos ou que já tem filhos meninos aí, para a gente bater esse papo, tá? Eu vou nesse início passar rapidinho alguns conceitos técnicos sobre a fimose, tá? Depois eu vou responder as perguntas que fizeram lá na minha caixinha de pergunta. Então, se tiver alguma dúvida aí e não mandou, pode escrever aqui nos comentários que eu respondo. E no final, eu separei uma foto de um livro para conseguir explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso que a gente vai falar, tá? Primeira coisa, a gente definir exatamente o conceito de fimose, que é o que mais gera dúvida e o que deixa as mães aí bem preocupadas, tá? A fimose, ela acontece quando a gente não consegue expor a glande do pênis da criança, tá? Então aquela pelezinha que fica ali em cima da cabeça do pênis, ela não consegue sair dali. Só que tem uma questão que gera muita dúvida e que é onde a gente normalmente pega os erros relacionados à fimose. Todo recém-nascido e toda criança, todo menino pequeno, ele pode ter a aderência. O que é aderência? Aderência não é fimose, tá? Aderência é quando a pele da glandezinha do pênis, ela gruda na glande. E aí, isso também dificulta a gente de puxar a pelezinha para baixo, mas isso não é fimose. Isso é algo que vai melhorar com o tempo. Conforme a criança for crescendo, aquela aderênciazinha sai e a gente acompanha isso no consultório. Por isso que é importante fazer as consultas regularmente do menino para a gente ir acompanhando isso junto, tá? O quadro de fimose, ele é bem específico, porque é como se tivesse, né, na pelezinha ali do prepúcio, tivesse um anel. A definição é bem essa, é um anel, né, muito durinho, que não deixa que a pele abaixe. Então a gente precisa ter bastante cuidado para diferenciar quando é aderência e quando é de fato fimose, tá? A última foto que eu vou colocar mais para o final, a gente vai conseguir enxergar isso bem, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Desde o nosso curso de primeiros socorros, né, a gente vem falando, né, do método IAP, de identificar, agir e procurar ajuda. Essa é a parte do identificar, que gera muita dúvida e é onde normalmente a gente tem os problemas relacionados a isso. Se você não consegue identificar bem se é fimose ou se é aderência, é a partir daí que a gente tem as complicações. Ou a complicação de usar remédio à toa, ou a complicação de demorar para tratar e a criança acabar tendo, né, algum problema maior relacionado a isso, tá? Então vamos lá. Das perguntas que mandaram para mim, uma mãe não mandou pergunta, mandou um relato, né? Falou que foi orientada pelo pediatra a passar a pomada que normalmente a gente usa nos casos de fimose
e durante a massagenzinha que precisa ser feita com a pomada, ela acabou machucando ali a pele. E isso acontece. E uma coisa muito importante disso, tá? A criança que tem fimose e que depois de uma consulta com o pediatra a gente orienta a fazer o uso da pomada e fazer a massagenzinha ali de expor a glande para a pomada poder agir, a gente tem que tomar muito cuidado de não forçar, tá? Porque existe uma complicação que é uma complicação gravíssima da fimose, que é quando esse anelzinho, né, que é o anel da fimose que não deixa a glande ser exposta, se a gente fizer muita força, pode, como a pele do pênis, o tecido do pênis é muito molinho, se a gente fizer muita força, a glande até pode sair, só que ela fica presa lá em cima, entendeu? O anel prende embaixo e a glande fica presa em cima. Isso dói bastante e isso é uma emergência, tá? A gente aí já entra, né, no P do método IAP. Já é a hora de procurar ajuda. Se você precisou, se seu pediatra orientou você a fazer o uso da pomada, a fazer o tratamento, e em algum momento você percebe que a pelezinha desceu, mas não está voltando, isso é motivo para ir para emergência na hora, tá? Não, a gente não espera. Tem que ir direto para emergência se perceber que a pelezinha desceu e não está voltando, tá? Existe um nome técnico para isso, que é parafimose, mas não joguem no Google porque vai aparecer umas coisas assustadoras, mas o que você precisa saber é isso. Puxou, ficou preso, a pelezinha ficou presa embaixo, tem que ir para emergência, tá? A outra pergunta também que fizeram bastante aqui é a respeito de quando que a gente precisa operar de fato. Quando é que se tem tempo, se tem idade, quando é que a gente opera? Então vamos lá. A operação ela pode acontecer literalmente a qualquer momento, tanto na vida adulta quanto no bebê super recém-nascido, tá? Não existe nenhuma contraindicação para a gente fazer essa cirurgia. Então, mas como é que a gente chega a essa decisão? Se a criança tem a fimose, tá? A gente fez o diagnóstico correto, uma identificação correta junto com o seu pediatra e fechamos o diagnóstico da fimose. E é uma criança que costuma fazer infecção de urina, né? Como a glandezinha do pênis fica escondida, às vezes acumula bactéria ali dentro e tudo mais, e isso pode aumentar a chance de fazer infecção de urina. Se isso acontecer, isso é um dos motivos da gente indicar a cirurgia, tá? Que, como eu falei antes, ela pode acontecer desde os primeiros dias de vida até a vida adulta, tá? E o outro motivo da gente indicar a cirurgia é se a gente passa o tratamento, né, com a pomada, e esse tratamento ele não é eficaz. A criança de fato tem uma fimose e mesmo com o tratamento não cirúrgico, a criança não melhora. Então a gente pode fazer. Então, respondendo aí as duas perguntas que deixaram lá a respeito desse tema, não tem idade certa para fazer a cirurgia, tá? O mais importante, o que a gente tem que se preocupar mais é fazer a cirurgia quando ela for bem indicada, tá certo? Então, nosso bate-papo vai ser bem rapidinho hoje, porque eu também não quero passar um monte de informação e gerar mais dúvida. Vou passar só os pontos que de fato a gente precisa saber, tá? Eu vou colocar a imagenzinha aqui agora, só para a gente finalizar, para vocês conseguirem enxergar exatamente isso que a gente está falando. Se tiver alguma pergunta aí, manda aqui para mim, para a gente conseguir responder, tá? Deixa eu só puxar uma imagem. Tá aqui, ó. Essa é a foto de um dos livros de pediatria, né, que a gente estuda durante a residência. E aí, aqui a gente tem as duas imagens, tá? O normal, o prepúcio é essa pelezinha que vem antes e a glande está na frente. Então, o normal de todo menino sem a aderência, que a gente já falou no início desse vídeo aqui, tá? O normal é que a pelezinha ela suba toda e a glande consiga ficar exposta. Esse é o exame físico normal da criança, tá?
mas eu quero deixar bem claro que a criança que tem aderência, ela não tem fimose, ela não vai conseguir expor a glande dessa forma, tá? E só na consulta com o pediatra que a gente vai conseguir tirar essa dúvida se tá normal, se é aderência ou se é fimose. Então não passe remédio nenhum, não faça massagem nenhuma sem antes confirmar o diagnóstico, tá? E aqui do lado a gente tem a fimose em si, que é quando essa pele do prepúcio ela não consegue voltar para trás. A gente, mesmo puxando um pouquinho, ela não consegue puxar. E aí você vê que, pela definição, é um anelzinho que é mais duro, que não abre para a glande do pênis ser exposta. Então, fica sempre fechadinho dessa forma, tá? Então, era sobre isso que a gente ia conversar hoje. Era aí. Esse era o nosso bate-papo de hoje a respeito de fimose, tá? Deixar bem claro quando procurar ajuda, né? Que é, se a gente estiver tendo infecção de urina em meninos, é o momento de marcar sua consulta com o pediatra, ou se durante, às vezes, até tomando banho, ou se está passando a pomadinha, essa pelezinha do prepúcio ela descer e a glande ficar exposta para fora sem conseguir voltar. Isso é uma emergência, tem que ir para o hospital o mais rápido possível para abordar isso daí, tá certo? Então, a gente termina aqui. Se você tiver alguma dúvida, mais alguma questão sobre isso, deixa nos comentários. Essa live vai ficar salva e a gente continua batendo papo sobre isso depois, tá bom? Tchau, tchau, gente!